Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Hoje eu vou te dar 5 motivos do porquê você está numa situação financeira difícil, do porquê você está gastando mais do que entra, do porquê você está se enrolando financeiramente. E isso é estatístico, isto é um dado que está aí disponível para todas as pessoas. Eu fiz uma pesquisa e nesse mês saiu um dado da CNS, Confederação Nacional do Comércio, e eles divulgaram que 76,9% das famílias brasileiras estão endividadas. É um número alto, mas até aqui tudo bem, porque dívida não quer dizer que você está com as contas atrasadas, quer dizer que você tem compromissos a vencer. E aqui entra várias coisas, aqui entra prestação do carro, prestação de casa, fatura do cartão de crédito, empréstimo pessoal que por acaso você tenha feito, carnê de loja, ou seja, qualquer coisa que você tem para pagar e você tem uma parcela, alguma coisa que vai vencer. Até aqui vamos entender como tudo bem. Só que tem 29,7% das famílias brasileiras estão inadimplentes. Aqui passa a ser um problema. Porque a inadimplência é quando já passou a data de pagamento e você não conseguiu pagar. Chegou a prestação do carro e você atrasou. Chegou a prestação da casa e você não conseguiu honrar. Chegou a fatura do cartão de crédito e você foi lá e pagou o mínimo, ou às vezes nem o mínimo, e deixou o negócio andar. Enfim, venceu e não deu para pagar. E aqui está um grande problema, porque as pessoas acabam entrando em problemas financeiros por 5 motivos que eu elenquei e eu vou trazer aqui para você agora. Antes de passar esses 5 motivos, eu quero trazer para você uma leitura bíblica que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, onde Jesus dá uma orientação financeira. André, mas só que tem ensinamento sobre dinheiro na Bíblia? Sim, tem. Dá uma olhada aqui nos vídeos que a gente já tem no canal. Eu tenho vários vídeos falando sobre orientação financeira de acordo com a Bíblia. Inclusive, tem uma playlist lá escrito Finanças Bíblicas. Então você vai lá no canal do Economista Cristão e veja ali, tem vários e vários vídeos falando só sobre finanças bíblicas. Mas agora vamos lá. O que diz Lucas capítulo 14, versículo 28, 29 e 30? Diz assim, ó. Jesus dizendo, tá? Não era nem um discípulo, nem um profeta. Jesus dizendo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo? Para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para que não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele, ou seja, rir, tirar sarro, zoar. Dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Então, o próprio Cristo já está ensinando que você deve fazer as contas, para saber se você vai ter condições de honrar com aquilo que você está assumindo. Você vai fazer um empréstimo? Você tem condições de honrar com aquele empréstimo que você está fazendo? Você está colocando no cartão de crédito, parcelando em 10 vezes sem juros? Mas você vai ter condições de pagar aquelas parcelinhas, mesmo sendo 10 vezes sem juros, você tem condições de pagar? É isso que você deve pensar, tá? Jesus está fazendo essa orientação. Agora eu quero te dar os 5 motivos e nós vamos começar pelo primeiro motivo. Você não foi ensinado. Aqui no Brasil não há educação financeira na escola. Apesar que eu vi esse ano que o governador Tarcísio, governador de São Paulo, ele aprovou uma lei, ele passou pela Assembleia Legislativa lá, a iniciação de educação financeira nas escolas paulistas. Eu vi essa notícia, mas só que isso é um negócio que vai começar agora. Isso já deveria estar nas escolas há décadas, para não dizer séculos. Por quê, André? Porque a gente vai lá na escola, aprende hipotenusa, Bhaskara. Você lembra da forma de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. Eu decorei essa bagaça. Não sei pra quê. Não sei pra que a gente aprende esses negócios. Agora, eles não ensinam na escola a fazer conta de juros compostos, a descontar a duplicata, a você calcular um financiamento, a você calcular uma capitalização. Você não sabe. Você vai aprender isso na faculdade, dependendo do curso que você vai fazer.
Eu fiz curso de economia. Então, o que vai fazer? Tipo, economia, contabilidade, administração. Aí ele aprende esse tipo de coisa lá na faculdade. Mas isso você devia estar aprendendo lá na primeira série, você já tem que fazer conta de boleto. Por quê? Porque você, na vida adulta, vai precisar saber lidar com dinheiro e você não é ensinado. Você aprende um monte de coisa, aprende fotossíntese, muito legal fotossíntese, mas depois você não usa para nada. Entendeu? Você aprende muitas coisas sobre ciência, os planetas, legal, eu acho até legal esse negócio assim de astronomia, eu gosto de ver coisas no YouTube, mas simplesmente você não usa no seu dia a dia, a não ser que você trabalhe com aquilo. A fórmula de Bhaskara, você não vai usar isso, a não ser que você for um engenheiro estrutural e você vai ter um sistema que calcula aquilo para você. Agora, dinheiro você usa todos os dias e normalmente as pessoas não sabem usar. Então, além da educação falha na escola, a gente tem outra questão. Além de você não ser ensinado na escola, às vezes você não foi ensinado em casa. Por quê? Porque teus pais também não foram ensinados e seus avós também não foram ensinados. E daí tem aquela vida financeira daquele jeito, entendeu? Agora eu quero dizer o seguinte, você aprendeu alguma coisa, nem que você tenha aprendido errado. Aí que está a questão. Às vezes você já veio de um lar onde as finanças eram levadas embolado, entendeu? E pagava o que dava, o que não dava, empurrava para o mês que vem você deixava outras contas de lado para pagar essas e assim você ia empurrando com a barriga. E você entendeu que aquilo era normal, que aquilo é a vida das pessoas normalmente. Não é assim. A Bíblia não ensina assim. O apóstolo Paulo diz que nós não deveríamos dever nada a ninguém a não ser amor. Então, a gente, se olhar por esse lado, está errado. E aqui o dever de Paulo não é você criar uma dívida ou criar um compromisso a pagar. É você chegar à data de pagar e não pagar. Essa é a questão da inadimplência, que é o caso que nós temos 29,7% das famílias brasileiras nesse ponto, inadimplentes. E isso reduziu, tá? Porque no mês de setembro, se eu não me engano, o governo federal lançou um programa chamado Desenrola, reduziu a quantidade da inadimplência. E nós temos aqui quase que 30% das pessoas ainda inadimplentes. É um número absurdo. Isso só pode ser pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Esse é o primeiro motivo. E eu vou falar os demais aqui. Então, se você aprendeu errado, você estava numa família ou num ambiente onde empurrar a dívida para frente era normal, você aprendeu errado. Não é normal. E você precisa buscar conhecimento agora. Então, o primeiro ponto é buscar conhecimento. Você vai ter que entender como realmente funciona a organização de finanças, como você deve montar um orçamento, como o próprio Jesus ensina, né? No versículo 28 do capítulo 14 de Lucas, Jesus fala: qual de vós não se assenta primeiro para calcular? Ou seja, Jesus considera um absurdo você não fazer as contas. Vai lá, gasta, passa no cartão, depois eu vejo como que eu faço. Não, não é assim. Isso está errado. Isso está errado. Se você aprendeu assim, você aprendeu errado e você precisa buscar novas informações para você corrigir isso. Segundo ponto do porquê você tem uma vida financeira enrolada. Vida sem objetivo. Esse é o segundo ponto. Como assim, André, sem objetivo? Gente, já viu aquela frase? E isso funciona. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Gente, isso funciona para as finanças também. Tem pessoas que falam assim, ah não, eu conseguindo pagar as contas e viver tá bom. Não, você precisa ter um objetivo. Não, eu quero comprar uma casa. Você começa a fazer um esforço financeiro para você dar uma boa entrada, ou talvez construir, ou talvez comprar sua casa à vista, mas você começa a ter um objetivo financeiro. Quero trocar de carro, quero comprar um carro novo. É necessário você criar objetivos. E se você já tem a sua casa, se você já tem o seu carro e você assim, agora eu vou gastar absolutamente, como diz a palavra do filho pródigo, gastar tudo que entra porque eu já estou realizado financeiramente. Aí você está sendo egoísta. Aí é aquilo que Jesus fala, juntando o tesouro na terra. Você precisa ser uma pessoa generosa. E o dinheiro que entra na sua mão não é somente para você, você também precisa ser uma pessoa que ajude os demais e que você também honre a Deus com suas finanças. Isso é um princípio bíblico. Então, crie objetivos para a sua vida. Se você já atingiu os objetivos que você tinha, crie novos objetivos. É necessário que você tenha isso para você colocar uma meta e começar a trabalhar em cima daquilo. Senão, se você não tem objetivo nenhum, você vai entrando, pagando, gastando, você nem sabe quanto é que você está gastando e assim você vai levando. Então, quando não temos objetivos, a gente passa a
a levar uma vida dissoluta com relação aos gastos. E a gente vai ter problema com relação a isso, tá? Terceiro ponto que está fazendo você ter uma vida sem dinheiro: padrão de vida. Aqui tem uma questão. Às vezes, a receita que você tem, o ganho que você tem, as entradas que você tem do seu trabalho, do seu negócio, não é o suficiente para bancar o padrão de vida que você quer ter. Ou às vezes você tinha um padrão de vida legal, mas só que por algum motivo a sua renda caiu, você vai ter que reduzir o padrão de vida. E às vezes nós não queremos fazer isso. Às vezes não. Normalmente nós não queremos fazer isso. André, por quê? Porque padrão de vida é um negócio que quando você chega a um patamar, voltar para trás é complicado, tá? Então é importante você entender qual que é a sua realidade agora. Que realidade, André? Realidade financeira. Qual que é o dinheiro que eu tenho disponível agora? O quanto que eu posso gastar por mês? Lembra do que Jesus falou aqui, capítulo 14, versículo 28 de Lucas? Faça as contas, vê o quanto que você precisa para bancar esse padrão de vida durante o mês. Se você fez a conta, verifica que se a tua entrada é suficiente para bancar aquele padrão de vida. Se não é, você vai ter que reduzir. Se é, ok. Mas só que você está montando suas reservas, isso é importante também. Eu tenho vídeo aqui no canal que eu falo sobre reservas financeiras. Eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, porque é importante você montar reservas. Isso também é bíblico, tá? Provérbios capítulo 21, versículo 20 diz assim: há tesouro desejável e azeite na casa do sábio. Então, se você é um sábio, você vai fazer reservas financeiras. Se você não é um sábio, você vai gastar tudo. Ah, André, mas eu não tenho dívidas, eu não estou devendo nada para ninguém, mas eu gasto tudo. Ok, você não é sábio. Se você fosse sábio, conforme a Bíblia, você estaria fazendo uma reserva financeira. Beleza? Tá? Não fica chateado comigo não. É a Bíblia Sagrada, tá? E aqui eu estou falando para cristãos. Meu canal aqui chama-se Economista Cristão. Por quê? Porque eu comunico a cristãos. Então não ache ruim comigo, é só a Bíblia que diz isso. Então vamos seguir a Bíblia que funciona. Quarto ponto que faz você ficar sem dinheiro: viver de aparência. E esse ponto está intimamente ligado ao ponto anterior. Lembra que eu falei que baixar de padrão de vida é um negócio complicado? Por quê? Porque você tem medo de que os outros julguem ou que os outros descubram que você teve um problema financeiro e agora você teve que vender aquele carro que você tinha e comprar mais barato. Gente, não fique buscando a aprovação dos outros, se comparando com os outros, viver de aparência. Gente, isso não é de Deus. Nós devemos ser nós mesmos. Nós não devemos colocar máscaras. Se você teve um problema financeiro, não tenha vergonha de dar um passo para trás e outro para frente. E não se preocupe com o que os outros vão pensar. Porque a gente fica com aquelas caraminholas na cabeça. Nossa, se eu vender o carro e comprar mais barato, o que será que o vizinho vai pensar? O que o irmão da igreja vai achar? Vai achar que eu tô quebrado. E daí o que ele achar? Se preocupe com o que Deus acha de você. Você acha melhor você ficar endividado, ficar com problemas financeiros, ficar inadimplente só para bancar uma aparência, do que você achar o que o teu irmão da igreja, o teu vizinho vai falar que você teve problema? Deixe que falem. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ficar bem com Deus. Por quê? Porque Deus não gosta que você fique inadimplente, não. Se você está com esse problema, busque resolver. Mas só que não tente viver de aparência. Se for necessário reduzir o padrão de vida, reduza, adeque o negócio, depois você cresce de novo. Dinheiro é uma coisa que você consegue trabalhando. Agora, se você teve um probleminha, se você teve uma situação que você precisa dar uma pisadinha no freio, sem problema, reduza a marcha. Tá? Ah, eu não vou conseguir bancar esse carro mais. Ok, troca de carro. Eu tenho 2 carros, vou ter que vender um, vende um carro, fica com um carro só. Eu não vou conseguir morar mais nessa casa. Ok, troca de casa, vá para uma outra menor, um bairro um pouquinho mais distante. Enfim, você precisa viver a sua realidade. Não viva de aparência, porque isso é mentira. E o pai da mentira você já sabe quem é. Você começa a viver uma falsidade financeira. E essa falsidade só te leva para o buraco, porque a conta chega com certeza e você fica totalmente enrolado financeiramente.
tá? Então, acerte isso, não se preocupe com a aprovação dos outros, não se preocupe em ser aceito no grupinho. Ah, mas só que se eu não for mais assim, eu não posso mais agora sair todo domingo à noite com os irmãos da igreja depois do culto. Então, se você não pode sair todo domingo à noite, não saia, entendeu? Se você não tem mais condições de bancar aquilo, não saia todo domingo à noite, saia uma vez por mês. Mas só que viva a sua realidade financeira, não viva de aparências, não tente ser aprovado pelos outros, não tente se enquadrar num padrão de vida que você não tem. Talvez você já teve, mas agora você não tem. O que você faz? Volta um passo, resolve e depois avança de novo. Mas só que tenha ciência de que é necessário você viver a sua realidade. Quinto ponto, excesso do consumismo. Gente, nós estamos numa sociedade que é apelação. Eu vou falar dessa forma, é uma apelação toda hora. Você liga TV em comercial toda hora, liga computador, internet, se você entra no Instagram, é toda hora gente colocando produto para você comprar. E você lembra daquela propaganda antiga? Compre batom. Compre batom. Meu, dá uma vontade de comer chocolate, entendeu? Tem aquela, o botinho do Shoptime, né? Compre. É apelando para você comprar coisas que você não precisa para mostrar para quem você não quer. Gente, à toa. Compre aquilo que você precisa. O que você não precisa, não compre. Ah, mas eu não consigo ficar olhando aquelas propagandas e não comprar. Então não olhe. Tá? Faça um jejum de Instagram, faça um jejum de Facebook, eu tenho certeza que vai fazer bem para sua vida. Você para de ficar cuidando da vida dos outros, para de ficar olhando propaganda. Se você não olha propaganda, não dá vontade de comprar nada e você tem mais tempo de ler a Bíblia e fazer outras coisas mais produtivas. Então, pare de fazer isso, tá? Com certeza o consumismo hoje está apelando muito. Há décadas atrás, as pessoas não tinham essa vontade de comprar porque não tinha tantas coisas assim diferentes para comprar. Então você vivia com aquele necessário, às vezes uma pessoa ou outra tinha uma vida um pouco mais abastada, mas só que a diferença não era tão grande assim, pelo menos no que se via. Hoje são tantos produtos diferentes, são tanta coisa nova, e surge coisa nova todo dia, você fica naquela, agora eu preciso de um negócio novo, agora eu preciso de um negócio novo. Não, você não precisa. Você não precisa. Há coisas que você vai precisar, então foque naquilo que é necessário para a sua vida, para onde você mora, para o seu trabalho, mas só que não fique entulhando um monte de coisa, não seja uma pessoa pródiga. André, o que é uma pessoa pródiga? Olhe lá a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que gastava todo o seu dinheiro dissolutamente, ou seja, de qualquer forma, sem ter condições de pagar. Isso é uma pessoa pródiga, e não faça isso. E o comércio atualmente está focando nisso? Sim, está, mas só que é carregado de gatilhos mentais. Para quê? Para pegar aquilo que você pensa, a forma com que você se emociona quando você vê uma propaganda e você começa a pensar, nossa, eu preciso disso. Não, a maioria absoluta você não precisa. Tá? É simplesmente gatilhos mentais para fazer aquela ativação de você ter um impulso de compra. Gente, isso é estudado, tá? Existem livros, existem cursos apenas de gatilhos mentais para colocar nas propagandas que você assiste para te impulsionar a comprar. Então, não pense que você precisa de tudo. Você não precisa de tudo. Entenda a sua real necessidade, a sua real realidade e segue a sua vida. Eu trouxe aqui para você 5 pontos que está contribuindo para você ter esse problema financeiro, para você ter essa dificuldade financeira que você está tendo. Até porque, se quase 30% das famílias brasileiras estão inadimplentes, eu tenho certeza absoluta que tem muitos cristãos que estão no meio disso. E de acordo com a Bíblia, você precisa resolver essa questão. Longe de você conseguir resolver os seus problemas vendo esse vídeo, eu não tenho essa intenção. A única coisa que eu quero que você aprenda com esse vídeo é que chamar a tua atenção e você entender onde você está errando. Se você já entendeu onde você está errando, eu já fico feliz. Porque é o objetivo do vídeo, te chamar a atenção. Agora, a decisão de mudar é sua e eu não posso mudar para você.
Com relação ao padrão de vida, às vezes você tem uma entrada de dinheiro ou um salário baixo e fica um pouco complicado você economizar. Eu vou colocar um vídeo aqui no meu canal quarta-feira, te dando orientações de como você economizar mesmo tendo uma renda baixa. Então dá uma olhada lá no vídeo de quarta-feira. E com relação aos financiamentos, eu sei que muitas pessoas são impulsionadas até mesmo pelo ambiente que vive, que precisa comprar casa, que precisa comprar um carro, sabe? Aquela questão que precisa comprar e acabam entrando no financiamento, às vezes sem fazer a conta, sem entender o que você deve analisar ali. Eu vou colocar um vídeo na sexta-feira dessa semana, como você deve fazer a conta dos seus empréstimos. Quais taxas você deve analisar, quais pontos você deve ficar atento para você não ser passado para trás nos empréstimos, tá? Não olhe só o valor da parcela. Nós vamos falar isso no vídeo de sexta-feira. E eu quero te dar duas orientações para você começar a buscar uma resolução disso, tá? A primeira orientação: se você foi aquela pessoa que não teve ensinamento, ou pelo contrário, teve um ensinamento errado de como lidar com o dinheiro, você vai ter que buscar conhecimento. Você vai ter que buscar como deve fazer um orçamento, como fazer as contas, você deve entender o que você deve colocar no orçamento doméstico. Assim, gente, o básico para você conseguir organizar sua vida financeira. E isso, gente, é parte técnica mesmo, é buscar conhecimento e aprender, entendeu? Sentar, pegar um caderno, entendeu? Ir atrás de algum curso, de alguma aula e fazer certinho para você organizar sua vida. O segundo ponto, a segunda orientação que eu quero te dar é o seguinte: aí com Deus você consegue resolver. Porque essa questão de não querer baixar o padrão de vida porque para os outros não verem que eu tive um problema, não querer trocar de carro por um carro mais barato para os outros não verem que eu estou reduzindo o padrão, gente, isso é tudo questão aqui, ó, na cabeça, entendeu? Você vai ter que resolver isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então resolva esse problema. Se você não consegue ver os outros te julgando, para com isso. Você não depende do que os outros falam. Você depende do que Deus entende como é você. Deus vai te julgar, os outros não. O único julgamento que importa é o julgamento de Deus. Você está de acordo com a palavra dele? Você está de acordo com a vontade de Deus? Se está, amém. Ah, mas eu não estou com a vontade do meu irmão. Azar. Não fique tentando agradar as outras pessoas. Não gaste um dinheiro que você não tem só para aparentar para os outros que você está bem. E essa questão aqui é toda a questão emocional, é toda a questão mental, que se você se dedicar à palavra de Deus, você consegue resolver isso, porque a Bíblia também trata de problemas emocionais. Tá? Primeiro ponto, busque conhecimento financeiro caso você não tenha. E segundo ponto, vá ler a Bíblia, vá orar, vá resolver esses problemas aí de aparência, de comparação, de não querer baixar padrão de vida, que isso você consegue resolver com a Bíblia, sim. E eu quero te fazer um convite. Se você precisa resolver esses dois problemas, você precisa de conhecimento financeiro, e você também precisa entender da sabedoria bíblica sobre as questões financeiras e emocionais, entre aqui na descrição desse vídeo que eu tenho um link ali para você entrar no meu curso Educação Financeira com a Bíblia. Tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito e você vai conseguir começar a organizar a sua vida financeira através do conhecimento que tem ali no curso. E isso pautado pela Bíblia Sagrada. Se você é cristão assim como eu e entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é sua regra de fé e sua regra de vida. A Bíblia não é só uma regra de fé que te dá a salvação. A Bíblia também te ensina a viver aqui na terra, porque Cristo sabia que a gente ia viver aqui até chegar o momento de ir para o céu. Então a Bíblia tem muitos ensinamentos financeiros, de como você fazer a gestão da sua vida financeira aqui na Terra. E aqui no nosso curso Educação Financeira com a Bíblia, você vai aprender os dois. A parte financeira, a parte técnica de fazer as contas e também a parte bíblica para você buscar fundamentação na palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser uma bênção para a sua vida. Está aqui na descrição do vídeo, vai ali, clica, cadastre-se e entre nesse curso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E até o próximo vídeo do Economista Cristão.